Imagine que cada vez que você passa por um arranha-céu em construção, o que te impressiona não são apenas os blocos de concreto altíssimos, mas também a presença de um guindaste gigante com centenas de metros de altura, trabalhando incansavelmente para levantar toneladas de materiais. Mas então, um dia você passa novamente por aquele edifício, agora ele está finalizado, brilhando, mas com a diferença de que aquele gigante desapareceu sem deixar vestígios. Claro, não se pode simplesmente dirigir um guindaste sobre rodas enorme no chão e alcançar uma altura de 300 até 400 metros para levantar, eloar e baixar. Simplesmente não existe nenhum guindaste na Terra alto o suficiente para fazer isso. Então, como eles levam algo tão colossal para o alto? E, mais importante, como eles o trazem de volta para baixo? Para entender este segredo dos engenheiros, basta compreendermos um princípio muito simples. O que é grande demais para mover, divida-o em partes. Um guindaste de torre não é realmente uma máquina única, mas sim segmentos discretos. Do corpo da torre, ele consiste originalmente em seções de aço, em forma de caixa, empilhadas umas sobre as outras. Até o longo braço do guindaste são, na verdade, apenas segmentos de estruturas metálicas ocas unidos. Você pode pensar nele como um conjunto de Lego. Sua tarefa é levar os segmentos individuais para casa, espalhá-los e empilhar cada bloco um sobre o outro até atingir a altura e a forma desejadas. Para elevar o guindaste de torre, primeiro constrói-se uma base de concreto sólida e fixa-se o conjunto da base nela. Uma vez que o concreto secou, um guindaste móvel sobre rodas é trazido ao canteiro de obras. Este pequeno guindaste instalará os primeiros segmentos do corpo na base. Em seguida, uma estrutura de aço com macacos hidráulicos será instalada ao redor do corpo do guindaste. Por fim, a cabine e o braço principal serão colocados sobre as seções recém-instaladas. Neste ponto, a forma básica do guindaste de torre está formada. Apenas ainda é muito curto. Mas não tenha pressa, pois sua jornada de ascensão está apenas começando. Para continuar subindo, o sistema hidráulico na estrutura empurra toda a cabeça do guindaste, incluindo cabine e braço para cima. Nesse momento, abre-se um espaço no meio do corpo e o braço principal do guindaste, neste momento, levanta sozinho um novo segmento do corpo do chão e o encaixa no espaço. Em seguida, os trabalhadores procedem à fixação com parafusos. Dessa forma, passo a passo, o guindaste se eleva sozinho, sem a necessidade de qualquer máquina externa maior para apoiá-lo. Normalmente, para instalar uma seção do corpo de cerca de 3 metros, a equipe de mecânicos leva apenas cerca de 30 a 45 minutos. E como a maior parte deste processo ocorre à noite, para uma pessoa comum, ficamos chocados ao ver repentinamente um gigante de aço com dezenas de metros de altura aparecer após apenas uma noite de sono. Neste ponto, o guindaste gigante pode começar seu trabalho, que é elevar suprimentos a centenas de metros. Milhares de blocos de concreto, vergalhões, máquinas e até os painéis de vidro que cercam o edifício são sucessivamente levados para o alto. Tudo corre perfeitamente até que a construção seja concluída. É aqui que surge o verdadeiro problema. Para facilitar a visualização, imagine que você acabou de montar um magnífico navio à vela dentro de uma garrafa de vidro. O navio está pronto, mas há um problema. Você não pode tirá-lo sem quebrar a garrafa. Este é o cenário irónico que os engenheiros enfrentam. No topo do edifício de centenas de metros, recém-construído, está um gigante de aço pesando centenas de toneladas. Mas a infraestrutura e os caminhos ao redor do prédio já foram concluídos. Isso significa que não há mais estradas largas o suficiente para que equipamentos de grande porte acessem o guindaste e o desçam. Ele também não pode sair por conta própria devido ao seu tamanho excessivo. Assim, o construtor do prédio foi aprisionado por aquilo que ele mesmo construiu. E para resgatar este gigante, os engenheiros são obrigados a recorrer à ajuda de guindastes menores. Parece absurdo, não é? Como uma máquina pesando centenas de toneladas pode ser baixada por algo muito menor do que ela, mas a verdade é que não se usa o guindaste pequeno para baixar o gigante inteiro de uma vez. É porque este gigante é composto de partes separáveis. Portanto, o guindaste menor simplesmente o morderá, parte por parte, pedaço por pedaço, até que não reste mais nada para desmontar. Primeiro, os engenheiros usam o próprio guindaste de torre para levar um guindaste menor para o telhado e instalá-lo bem ao lado do gigante. Em seguida, o guindaste pequeno começará o trabalho de desmontar gradualmente o braço principal e os contrapesos do guindaste de torre. O processo de desmontagem seguirá a ordem. O que for removido na frente deve ser removido atrás, até que tudo seja baixado. Embora pareça simples, isso exige precisão quase absoluta. O guindaste de torre se mantém em pé graças ao equilíbrio perfeito, como uma gangorra, entre o longo braço frontal e os contrapesos traseiros.
Ao remover o braço, você está quebrando diretamente esse equilíbrio. Se não for removido na sequência correta, por exemplo, removendo demais o braço sem reduzir o contrapeso, o guindaste perderá o centro de gravidade e tombará para trás instantaneamente. Quando este processo é concluído, neste momento, a olho nu, você sentirá que o guindaste quase desapareceu, já que o guindaste de torre parece gigante devido ao seu braço horizontal. Portanto, apenas removendo esse braço, o que geralmente leva de 4 a 6 horas, o guindaste parece ter perdido 80% de seu tamanho. Em seguida, resta apenas o corpo da torre isolado. Os trabalhadores sobem na seção superior e começam a remover os parafusos. Depois, o guindaste auxiliar engancha a seção removida, levanta e baixa ao solo por cabos. O processo se repete até que o corpo gigante da torre seja completamente desmontado. Agora, ao passar pela obra novamente, você terá a sensação de que aquele guindaste gigante nunca esteve ali. Assim, tudo está quase completo. O edifício está terminado e o guindaste gigante foi desmontado. Mas ainda há um problema nada pequeno. No topo do edifício ainda resta outro gigante. A questão é, como esse guindaste auxiliar descerá ao chão quando aquilo que o elevou foi desmontado por ele mesmo? Na verdade, tudo foi planejado desde o início, da mesma forma que desmontaram o guindaste de torre gigante original. Assim, eles levam ao telhado um segundo guindaste auxiliar menor para desmontar o guindaste auxiliar número 1 em partes e baixá-lo ao solo. Quando o primeiro desaparece, o segundo também é desmontado por um equipamento ainda menor. E assim se repete. Máquina grande desmonta máquina pequena desmonta máquina menor ainda. Finalmente, quando resta apenas a estrutura de aço, o guincho elétrico e os cabos no telhado, eles são desmontados e descidos pelo elevador como carga normal. Assim, de um bloco de aço de centenas de toneladas, os engenheiros fizeram com que parecesse um jogo de montar. Isso não é apenas engenharia de construção, é uma arte de cálculo. Enquanto o mundo olha para um problema impossível a centenas de metros de altura, os engenheiros o veem como pequenas peças de um quebra-cabeça na palma de suas mãos. Na realidade, o guindaste gigante não aparece e desaparece da noite para o dia. Ele é apenas desmontado parte por parte, seguindo a sequência e os cálculos exatos de quem está por trás dele.